Que a paz e a luz de Jesus esteja conosco. Nós já começamos, pelas palavras da nossa irmã Geni, o nosso banquete de luz, né, e de paz nas palavras do Evangelho, que ela tão bem soube transmitir, né? Então nós vamos continuar a buscar esses ensinamentos que são luzes, né, para os nossos pés, que é o caminho, o norte, que nos leva a Deus, que nos leva a construir a nossa felicidade. Somente no caminho de Deus, no caminho da lei de Deus, é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E todos nós estamos aqui com esse intuito, né? Certamente. Né? Então, o nosso tema, Espiritismo e Materialismo, é um tema que eu estou repetindo, mas só que, sob esse título, nós vamos ver hoje uma nova visão, um novo olhar. O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, aprofunda e amplia o entendimento do Evangelho primitivo de Jesus, o Evangelho inicial, o Evangelho transmitido por Jesus quando ele esteve aqui andando nessa terra, transmitindo, né, o amor, a caridade e a cura. A doutrina espírita, ao estudar o Evangelho de Jesus, ela procura revelar o espírito da letra, procura tirar o espírito da letra para que a gente possa entender o sentido exato, profundo dos ensinos de Jesus. O Espiritismo, como ele aprofunda e expande e dá um novo entendimento dos ensinos de Jesus, do Evangelho de Jesus, nós, espíritas, dizemos que a doutrina espírita, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Segundo esse entendimento, no Centro Espírita Irmão Erasto, no qual estamos agora, neste horário das 16 horas, nós procuramos estudar o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Porque nós sabemos que o Espiritismo, ele restaura o cristianismo inicial. Por isso, né, mais uma vez, repetindo, nós espiritistas dizemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, como nosso intuito é estudar o Evangelho de Jesus, nós vamos procurar em vários trechos do Evangelho os ensinamentos, os roteiros para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu busquei para o nosso estudo de hoje o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. No capítulo 2, neste capítulo, Meu reino não é deste mundo, nós buscamos no item 7 as instruções, os escritos, os ensinamentos do próprio Allan Kardec, do próprio codificador da nossa doutrina. Aquele que colocou em livros, né, os princípios e as leis, né, da doutrina espírita. Então, o que Allan Kardec nos diz? Diz
que o Espiritismo dilata o pensamento e rasga ao ser humano novos horizontes. Em vez da visão acanhada, continua Allan Kardec falando, em vez da visão acanhada e mesquinha que concentra o homem na vida atual, que faz do instante em que vivemos, na Terra, que vivemos hoje, o único e frágil eixo do porvir. Ele, o Espiritismo, ao contrário, ele mostra que a vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. O Espiritismo mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todas as existências do ser humano, de todos os seres humanos da Terra e também de todos os seres humanos de todos os mundos criados por Deus. Então existe uma solidariedade entre os seres humanos que habitam a Terra e também os seres humanos que habitam outros mundos que Deus criou e que neles existem seres humanos mais evoluídos do que nós e em outros um pouquinho menos evoluídos. Mas todos somos irmãos, todos somos solidários, porque todos temos Deus como Criador, o Pai Criador. Assim, o Espiritismo, ele faculta, ele nos dá uma base e uma razão de ser para a fraternidade universal. Somos filhos e irmãos, filhos do mesmo Pai. Seres deste mundo e seres de outro. Então, no universo existe a solidariedade universal dos seres criados por Deus. Porque Deus criou tudo, né? Criou o nosso mundo, criou todo o universo e tudo que existe nele. Então, todos nós temos uma mesma fonte de vida, a fonte criadora, que é Deus. A ideia clara, continuando ainda, agora no item 5 desse mesmo capítulo 2, Kardec nos esclarece, nos diz o seguinte, que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, no futuro. A doutrina espírita, através dos seus ensinamentos, através dos seus livros, através dos espíritos superiores, através também de livros de espíritas que, através dos seus escritos, do seu viver, são seres que nós podemos acreditar na sua correção e na sua elevação. Através desses ensinamentos, então, dos espíritos superiores e de encarnados, que são espíritos encarnados de elevada estirpe, nós podemos, então, entender a vida futura. E, com isso, ao entender a vida futura, nós temos uma inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrestre. Para quem se coloca
pelo pensamento na vida espiritual, como nos revelam os livros espíritas, como nos revelam a codificação espírita e todos os outros livros que complementam a codificação espírita, a vida corpórea se torna uma simples passagem, uma breve estada num país escola, que é a Terra, num breve estado, num país escola, num país, né, num planeta que nós também chamamos de provas e expiações. Se nós temos essa visão, as vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que nós suportamos com paciência ou sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Com esta visão, com este conhecimento, a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser uma porta para o nada e torna-se uma porta para a libertação, pela qual o ser entra numa mansão de bem-aventurança e de paz. Jesus, né, no Sermão do Monte, ele não nos deixou as bem-aventuranças, né? Portanto, sendo temporária e não definitiva a estada do ser humano no lugar onde que se encontra, ele não potencializa as preocupações da vida. Ele não exagera as preocupações da vida. E daí, então, resulta uma calma de espírito que tira da vida o seu amargor. Então, estamos vendo, né, até agora, como se sente e se encara a vida o espírita. O espírita, diferentemente daquele que não crê na vida após a morte, ele tem uma visão diferente, que lhe traz esperança, que lhe traz fé no futuro e que lhe dá força moral para encarar as vicissitudes, as dores, os problemas, as frustrações da vida. Porque sabe que tudo passa, né? E que tudo terminará e um dia, sabendo ele passar as suas dores com resignação, com paciência, e sem revolta, ele herdará uma vida melhor. Ele será bem mais feliz. Ao contrário, o ser humano que segue as ideias materialistas, pelo simples fato de duvidar da vida futura, ele dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, para a sua vida atual, porque acha que esta vida que ele está vivendo é a única que ele terá, que ele viverá. Sem nenhuma certeza, né, o materialista, quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Ele potencializa ao máximo a vida presente.
não divisando nenhum bem mais precioso que os da terra, torna-se ele o materialista tal qual criança, que nada vê mais além do que os seus brinquedos. E ele então acha que não há razão para se sacrificar na vida. Ele acha que para conseguir os bens que se lhe afiguram reais, ele deve colocar todos os seus esforços. E que bens são esses? São os bens da matéria, os bens da vida física. E quando lhe surge uma decepção, quando uma ambição não é satisfeita, quando a injustiça lhe ocorre, quando ele é vítima de um engano, tudo isso lhe causa um causticante pesar. Então, a menor perda daquilo que lhe dá valor demasiado, lhe causa um amargor muito grande. Por exemplo, mais exemplos, o orgulho, a vaidade feridos são, para o materialista, tormentos grandiosos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo então ele próprio a si mesmo uma verdadeira tortura por os instantes de aflição, de dor, de decepção, de frustração. Enquanto que aquele que está voltado para a vida espiritual, aquele que verifica e que sabe pelo estudo que nós somos herdeiros de nós mesmos, se nós sofremos é porque somos merecedores, porque a razão do nosso sofrimento está no nosso procedimento, naquilo que fizemos ou naquilo que deixamos de fazer, e que se nós não encontramos na presente vida a razão dos nossos padecimentos, a razão deve estar em outra vida, por certo. Então, ao saber que a vida continua, que teremos várias vidas, várias oportunidades de vencer os nossos erros, os nossos enganos, as nossas ilusões, e poderemos evoluir, vencendo então os nossos amargores, vencendo a nossa ignorância, nós seremos bem mais felizes, nós teremos maiores capacidades de construir o caminho da nossa felicidade. Isso nos dá força, isso nos dá esperança, isso nos faz ver que temos esta capacidade, que Deus nos colocou, a capacidade de construir a nossa própria felicidade e que Deus nos dá sempre novas oportunidades. Vamos procurar outros ensinamentos sobre o nosso tema, Espiritismo e materialismo. Vamos procurar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando ainda com os ensinamentos, com as instruções do nosso codificador, de Allan Kardec, nós vamos encontrar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as seguintes palavras de Allan Kardec. A incredulidade
a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes do suicídio. Diminui a força moral. As ideias materialistas não dão força para vencer as dores. Não nos proporcionam aquela força interior, a força da alma, que nos traz esperança de vencer, que nos traz esperança de desenvolver um estado da alma que vai nos trazer o prazer de viver, o prazer de lutar, o prazer de vencer através do nosso esforço, da nossa busca às nossas inferioridades. Se nós procurarmos em Deus, nos bons espíritos, no nosso anjo de guarda, nós procurarmos as ideias espiritualistas que nos fortaleçam, nós podemos superar todos os maus pensamentos que às vezes nos assaltam a vida. Podemos vencer os pensamentos destrutivos e podemos vencer qualquer ideia que possa nos surgir de repente para fugirmos da vida. Allan Kardec também nos diz o seguinte: quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão eles, esses cientistas, levando-nos a deduzir que somos desgraçados, induzindo-nos a pensar que o suicídio é a solução para o sofrer? Que coisa melhor não nos resta? Então, esses pensamentos de cientistas materialistas, eles são incentivadores do suicídio. Eles, os cientistas materialistas, ou qualquer intelectual materialista, ou qualquer ser materialista, poderiam nos fornecer o caminho para nos desviarmos das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, da nossa inferioridade. Eles serão capazes de nos trazer, desenvolver em nós a força interior, a força da alma, para vencermos tudo que temos de negativo, que trazemos de negativo dentro de nós. Nós, seres humanos que estamos aqui na Terra, somos seres milenários. Estamos e precisamos ainda vencer muitas das nossas inferioridades. E precisamos então de Deus, precisamos dos ensinamentos de Deus, precisamos dos ensinamentos que nos trazem esperança e fé num futuro, numa vida melhor.
A propagação, continuando ainda com Allan Kardec, ele nos diz o seguinte: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E, continuando, diz o seguinte: e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas, das ideologias materialistas, assumem tremenda responsabilidade. É preciso que nós nos conscientizemos disso. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida, muda a perspectiva da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições diversas. E dependendo do nosso pensar, do nosso falar, do nosso proceder, em melhores condições, em condições bem mais felizes. De onde se tira a consciência que a paciência, que a resignação nos afastam naturalmente do pensar no suicídio. De onde, em consequência, a doutrina nos traz o fortalecimento moral, a força interior, a fé, a esperança de dias melhores. Ainda, continuando com Allan Kardec, agora no capítulo 5º. Ele, no item 14, ele nos diz o seguinte: a doutrina espírita, a calma, nos faz adquirir resignação pela maneira de considerarmos a vida terrestre e nos traz a confiança no futuro. E isto dá ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Agora, vamos partir para um pequeno livro da Federação Espírita Brasileira, um livro que foi editado com o intuito de fazer a defesa do suicídio. E o título do livro é Em Defesa da Vida, Suicídio Não. E o que nos diz esse livro? O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais. E a vida continua, plena, além do corpo físico. Além da morte do corpo físico. Agora, procurando no Livro dos Espíritos mais ensinamentos, nós vamos encontrar na questão 944 o seguinte: então Kardec faz a pergunta aos espíritos superiores, aos espíritos que são de Deus: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Nós queremos ser seguidores da lei de Deus, seguidores da lei divina.
nós vamos chegar ao nosso final da nossa exposição, devido ao nosso tempo. Vamos agora, só para não deixar de citar, porque temos citado até agora, tirando as citações do Evangelho, citações de Allan Kardec, não é? Agora vamos pegar então uma instrução dos Espíritos. Ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a instrução de um Espírito que se intitula François Nicolas Madeleine, que é o Cardeal Morlot. E o que é que nos diz o Cardeal Morlot? Diz o seguinte: neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de dificuldades, sua cota de sofrimentos e de decepções. Quem tem suas vistas somente na vida presente, chega à conclusão, então, de que a Terra é um lugar miserável, um lugar de dores, de lágrimas. Mas não é assim com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos alarga o horizonte e nos oferece compensações, bem-aventuranças, quando nós seguimos a lei de Deus. Então devemos concluir que a doutrina espírita, que as ideias espiritualistas, elas se contrapõem ao suicídio. Elas são um grande preventivo ao cometimento do suicídio, a que as pessoas desenvolvam ideias destrutivas. E nos ensina que aqueles que propagam as ideias materialistas, eles têm uma grande responsabilidade. Eles se tornam, por assim dizer, de uma forma figurada, anticristos. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, demos graças a Deus, agradecemos a Deus por já estarmos trilhando essa doutrina de luz, essa doutrina de paz, essa doutrina que nos dá a razão de viver, que nos traz a justiça de Deus, a compreender a justiça de Deus, e que nos dá força, fé, esperança em dias melhores, e que dá fé e esperança nos seres humanos, em nós e nos outros seres humanos, porque todos nós somos criaturas de Deus destinados à luz, destinados à felicidade. Então, como mensagem final, que eu encontrei num jornal espírita, uma irmã que escreveu um artigo, o nome dela é Rejane Teresa Marcos Bodnar, ela nos deixou a seguinte exortação: meu irmão,
Minha irmã, é preciso transformar-se para transformar o mundo. Seja a mudança que você quer no mundo. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.